O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes foi dito sobre o menino. E todos que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que falavam. Quando a Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração, os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus. Como foram chamados pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Boa noite. Bem-vindos à primeira missa do ano civil, 1º de janeiro, na 8ª do Natal do Senhor. Aqui estamos celebrando o período de Natal, período natalino. Maria é proclamada Mãe de Deus. O tempo é ainda oportuno para contemplar Maria como Mãe do menino Jesus. E para compreender a natureza divina e humana de Jesus, houve um grande momento de estudo teológico, pastoral, para que fosse compreendido a pessoa de Jesus. A pessoa
pessoa é divina. A pessoa de Jesus é divina, porque é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, Jesus tem duas naturezas. A natureza humana, porque no seu peito bate o coração humano. Ele caminhou entre nós, segundo a natureza humana, mas também ele tem a natureza divina. Do contrário, não seria Deus. Portanto, como compreender quem é Jesus? A sua natureza e a sua pessoa. Era a grande questão logo no final do século XIII, ou melhor, III, ali início do século IV. Quem é Jesus? Aqui nós pregamos, aqui nós acreditamos. Ele é divino. Mas como pode um ser divino ter nascido? Como pode um ser divino depender e nascer da natureza e da criatura humana? Então, ele não era divino. Quem sabe no momento da cruz, ele se tornou, quando o Espírito Santo veio sobre ele se tornou a natureza divina. E existia, portanto, várias heresias. E a fé estava dividida. Havia confusão. Portanto, a igreja reunida em oração, em um concílio em Éfeso, vai em oração, escuta a Deus, vai declarar, portanto, o primeiro dogma e o mais importante, título atribuído à Santíssima Virgem Maria. Maria, Mãe de Deus. A maternidade divina de Maria. Maria é mãe de Jesus, segundo a natureza humana. Jesus é 100% humano e é 100% divino. Então, Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus. Portanto, Maria, mãe de Deus. Existiam também aqueles que diziam: vamos dizer que Maria é mãe do Cristo, mas poderia deixar possibilidades para outras heresias. E Cristo é Deus, porque é o Egito significa Cristo. Então a igreja proclamou Maria, mãe de Deus. Depois, já no final do século IV, a igreja diz que o outro concílio vai declarar Jesus plenamente humano e plenamente divino, para que todos os fiéis não tivessem mais dúvida da missão de Cristo e também da devoção a Maria. E mais recentemente, no Concílio Vaticano II, que foi a ocasião que
foi permitido as missas serem celebradas no plenário de cada país, na língua local, que até então era só o latim. Quando eu consigo, Vaticano II, foi o Vaticano, o que aconteceu? Foi feito um documento sobre luz dos povos, chamando Ligêncio, luz das gentes, luz dos povos, é o significado. E no último capítulo, que é o 8º capítulo, o título é Maria, Mãe de Deus, sua missão no ministério de Cristo e da Igreja. Então, Maria, ela não está à parte, é um documento separado, só um documento sobre ela. Não, ela está em um documento oficial, Ligêncio, que trata da Igreja, e o último capítulo, o 8º, que é dedicado a Maria, para dizer que ela é a prefiguração de tudo que a Igreja deve ser. E nela se realiza, em primeiro lugar, tudo aquilo que está destinado a ser realizado a cada um de nós. Portanto, a nossa devoção a Maria não pode, não deve e não é autêntica quando acontece fora da igreja, quando acontece em outros caminhos, senão um da plena comunhão com a vontade, o querer e a obediência ao ensinamento do Divino Mestre. Ela mesma é a primeira a nos orientar a seguir tudo que o Senhor nos ordena. Portanto, somos da escola e da família de Maria. Aqueles que, caminhando para o encontro com o Senhor, como os pastores, encontram-se primeiramente com Maria e José. É aquele sinal que Deus assumiu, sim, a nossa natureza, a nossa humanidade. Passado o 8º dia do seu nascimento, ele é circuncidado, ou seja, ele faz parte do rito da antiga aliança, para dizer que verdadeiramente ele assumiu a nossa história, o nosso peregrinar. Ele foi solidário conosco no nosso peregrinar terreno, para levar tudo à plenitude da obra outrora começada e trazer plenitude à lei de Deus, a lei do amor. Ele vai dizer, não vim abolir a lei, mas levá-la ao pleno cumprimento. E hoje, o relato dos pastores que se achegam até José e Maria, encontram esse nascido na manjedoura, ficam maravilhados e são os primeiros a proclamar, a louvar a Deus, anunciando a alegria do encontro com o Senhor Jesus. E nós, que aqui estamos, nos encontramos também com o Senhor Jesus, de modo especial, quando escutamos a sua palavra nas Sagradas Escrituras, e quando o recebemos na Santa Eucaristia, em comunhão com toda a Igreja, e com a presença intercessora de Maria, que sempre esteve presente na vida de Jesus. No mistério da encarnação, quando celebramos o Natal, e também da sua redenção, quando celebramos a sua morte e ressurreição. Temos também o relato de Maria,
estava pela cruz, depois está em comunhão com os discípulos no cenário, e continua a sua missão a interceder por cada um de nós, como relatado no Concílio Vaticano II. Ela é a figura da Igreja. Ela é, portanto, o modelo a ser imitado. Ela é a nossa auxiliadora. E assim, queremos confiar a Deus, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, a nova etapa da nossa paróquia, do nosso mundo, do nosso município, que se inicia a partir também do calendário civil, que hoje é o 1º de janeiro de 2026. Que o Senhor, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, possa, com a sua mãe, nos abençoar e caminhar conosco, nos capacitando para a escola de discípulos missionários. De pé, irmãos e irmãs, rezemos. Creio que o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que Jesus Cristo, seu Filho nosso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu por nossos pecados, foi crucificado e ressuscitado, desceu aos santos mortos, ressuscitou aos espíritos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, caminhar e vigiar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. caríssimos fiéis, no dia em que